no aeroporto de Guarulhos. Agora eu vou ver se eu já consigo fazer o check-in lá, despachar a minha mala. O horário do meu voo é 11h35 para Santiago. Lá espero até às 8 e às 8 pego outro voo para Punta Arenas. Claudia Kimura, jefa de cabina. En conjunto a mi tripulación extendemos también. Can't push time, can't push time, but you can ride out every wave like an alibi. Your past won't leave, your past won't leave. Finalmente cheguei. Ufa. Ah, meu garoto. Beleza, né? You won't break free, you won't break free, 'cause death is gonna get you like it's gonna get me. Faz uma semana hoje que eu tô aqui em Punta Arenas. Cheguei na quinta-feira de madrugada passada. A gente ainda tá arrumando algumas coisas para poder sair de carro. Nós vamos começar uma viagem de carro, eu e o Atman. Então nós vamos sair daqui de Punta Arenas. A gente vai até Ushuaia e a partir de Ushuaia a gente começa a subir rumo ao Brasil. Então vai ser um rolê muito legal aí de carro que a gente vai fazer pelos próximos meses. But it'll sing within your blood and it just won't stop. Tô gravando esse vídeo no dia 12 de maio de 2023, exatamente uma semana depois de ter chegado aqui, ter começado a realizar um sonho, que é viajar novamente pela Patagônia. E eu queria justamente falar não só sobre a viagem, mas falar pra você, especificamente esse vídeo vai ser pra você que tem vontade de viajar, mas acha que não consegue, para você que acha que não tem dinheiro suficiente para viajar, para você que acha que não nasceu para viajar, que acha que precisa falar outra língua para viajar. Enfim, esse vídeo é para você que tá aí assistindo, que assim como eu, antes fica sempre inventando uma desculpa. A gente sempre fala, né? Nossa, eu tenho um sonho de viajar o mundo. Eu recebo muita mensagem. Muita gente fala, poxa, que legal, você tá realizando um sonho, eu tenho muita vontade de viajar o mundo, eu tenho vontade de viajar para isso, para aquilo e tal. Mas eu vejo que a maioria das pessoas tem medo, tem um receio, né? Eu acho que é muito mais a ver com o nosso psicológico, a nossa própria mente nos sabota do que necessariamente ter dinheiro ou não. E eu vou contar um pouco da minha história até chegar aqui, que ontem aconteceu um fato e eu queria falar sobre isso. Hoje eu queria mais conversar com vocês, uma coisa assim, um bate-papo sincero, né? Eu, minha câmera, vocês aí. Nada de cenas cinematográficas, nem áudios, música, enfim. Só um bate-papo mesmo, uma conversa. Quem sabe a minha história pode, de alguma maneira, influenciar de um lado bom, positivamente aí pra vocês. Eu, em 2011, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Eu viajei de carro, vim exatamente pra cá, na Patagônia. Não aqui em Punta Arenas, mas pra Ushuaia. E antes de fazer essa viagem, eu pensava assim, como a maioria das pessoas pensa, que viajar envolve gastar dinheiro, que
Eu nasci numa cultura, né, onde viagem é igual a ter muito dinheiro ou desperdiçar o seu tempo. Viajar é só pra quem é rico. Ou, sei lá, vou viajar uma vez a cada 2 anos, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar dinheiro e não sei o que. Tinha muito essa mentalidade. E tinha muito medo, né? Não sabia falar outra língua, ainda não sei. Mal sabia falar português, também ainda não sei. Tô aprendendo. A diferença é que hoje eu sei que eu tô aprendendo e eu aceito esse processo. Antes não. Então, em 2011, quando eu saí de carro, eu tive um choque, né? Eu tive muito medo, principalmente quando eu cheguei próximo da fronteira para entrar no meu primeiro país fora do Brasil, né? Quando a gente passou pela fronteira de Foz do Iguaçu, ali eu tive um choque, assim, mas muito medo. Eu travei, meu corpo travou. Porque eu pensava, cara, como que deve ser outra cultura? Mas não de uma maneira inteligente, né? De ter a curiosidade, de querer entender e conhecer. Mas com medo. Eu falava, poxa, vai dar errado. Eu não vou conseguir. Eu não entendo a língua. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei como vou trocar. Enfim, todos esses medos. E durante essa viagem, em 2011, junto com outro amigo meu, Djalma, que também é fotógrafo, a gente passou muito perrengue mesmo. Mas foi uma viagem que abriu a minha mente, assim, de uma maneira que é justamente sobre isso que eu queria falar aqui pra vocês. Como que essa viagem mostrou pra mim, me transformou por dentro de uma maneira que, quando eu voltei dessa viagem, a gente ficou acho que uns 20 dias viajando de carro, eu voltei pra casa outra pessoa, né? Quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, porra, posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu fui pra Ushuaia de carro, sem dinheiro na época, a gente dormiu dentro do carro, a gente comeu comida do lixo. A gente passou muito perrengue, mas eu consegui realizar o meu sonho. Eu fui pra lá. Não fiquei só dependente de dinheiro, de ter muito. Simplesmente tive coragem, me programei, minimamente, mas me programei e fui. E durante esse processo eu fui aprendendo. Então dali pra frente eu comecei. Apesar de que na primeira viagem eu ainda não tinha essa mentalidade de vivenciar o local. Então nessa primeira viagem acabou que a gente não vivenciou tanto as experiências, a cultura local, as pessoas. Eu fui muito com essa ideia de chegar, né? Eu ainda tinha essa mentalidade. Também eu acho que é um erro que a gente tem, que é pensar no destino, né? Pô, eu quero chegar em Ushuaia. Quando na real o que mais importa e aquilo que a gente mais aprende, aquilo que mais nos ensina é o caminho, né? São as pessoas que estão pelo caminho. Eu aprendi isso viajando, tanto fazendo o caminho da fé, viajando de bicicleta pelo sul do Brasil, viajando de carro, fazendo um mochilão. Aprendi que o mais importante da viagem tá nas experiências que a gente tem durante, e não necessariamente no local onde a gente vai chegar. Hoje eu tento vivenciar todos os locais por onde eu passo, por onde eu vou viajar, né? Aqui, por exemplo, eu tô numa cidade linda, Punta Arenas, é maravilhosa essa cidade, eu tô me sentindo muito bem. E o engraçado é que quando eu cheguei aqui, também foi um choque, né? Cada viagem que eu faço, eu aprendo algo novo, mas também eu tenho que superar alguns medos e vou deixando esses medos pra trás. Então, assim, eu entendo que cada viagem vai fazendo com que eu suba um degrau, deixo um degrau pra trás, um degrau de medo. Ontem eu tive uma experiência nova pra mim e é justamente o que me fez ter vontade de conversar, explanar e falar isso aqui com vocês, que foi o seguinte, ontem a gente saiu com uns amigos aqui, o Atma mora aqui, então ele fala espanhol fluente. Eu ainda tenho dificuldade de falar, mas depois de uma semana aqui eu já consigo entender muito bem. Então já é uma dificuldade que eu deixei um pouquinho pra trás, né? Automaticamente a gente vai aprendendo, né? Todo momento a gente escuta, tenta falar. Eu me obrigo a falar espanhol, me obrigo a falar com as pessoas, eu me esforço pra sair sozinho, fazer isso aqui que eu tô fazendo hoje. O Atma foi trabalhar, tô sozinho, tô bem aqui na beira do Estreito de Magalhães, do fim do mundo. Uma semana atrás estava em casa e agora eu tô aqui no fim do mundo sozinho. Cheguei aqui sozinho, com uma mochila nas costas, uma mala na mão. E no começo foi muito difícil esse choque, né, de entender e falar espanhol. Mas depois de 7 dias, né, hoje tá completando 8 dias na verdade, eu já consigo entender muito bem espanhol. Às vezes eu até dou uma embaralhada nas palavras, português com espanhol, o cérebro ele vai se adaptando. E aí ontem a gente saiu com os amigos e aí eu tava no meio de uma mesa, todo mundo falando espanhol, música alta rolando, a gente bebendo, e eu era o único ali que tinha dificuldade pra falar, né? Então eu fiquei o tempo todo me esforçando, acho que chegou até a sair fumaça da minha cabeça, de tanto que eu tava me esforçando pra poder participar da conversa ali e poder entender.
E eu consegui entender toda a conversa. E eu fiquei muito feliz com isso, por conseguir entender, apesar de eu estar fazendo um esforço gigantesco ali, né? Eu não podia nem olhar pro lado, perdi ali o fio da meada da conversa e eu não conseguia voltar. Então eu ficava o tempo todo atento. Até o pessoal sempre perguntava, você tá entendendo? Tá tudo bem? Eu falei, não, tô tranquilo, tô entendendo. E aí quando eles conversavam comigo, eu tentava falar, mas aí eu tinha um pouco mais de dificuldade em falado. E aí depois eu fui embora e eu fui pensando nisso. Eu falei, cara, olha que legal. Eu superei mais um medo que eu tinha, que era um medo de sentar pra conversar com um nativo, com pessoas locais, né? Espanhol mesmo, fluente, assim, falar. E aí eu falei, porra, cara, isso é um medo que eu tenho, por exemplo, pra conversar em inglês com alguém, né? O inglês eu também consigo entender, mas eu tenho mais dificuldade ainda pra falar. A minha cabeça ainda não consegue assimilar. E aí ontem eu superei esse medo, eu falei, porra, cara, que legal, preciso gravar um vídeo, eu preciso falar isso, porque eu sei que tem muita gente que tá lá do outro lado, que assiste meus vídeos, que quer viajar, que sempre comenta, pô, eu tô aqui viajando com você, infelizmente eu não posso, eu não consigo, que coloca o próprio obstáculo na vida, né? Então eu consegui superar esse medo. É possível viver do sonho. Por isso eu criei esse canal no YouTube. Por isso eu tô compartilhando as minhas vivências aqui no YouTube, para tanto poder inspirar outras pessoas, mas também para eu poder um dia conseguir ser remunerado e viver viajando, fazendo essas coisas. E quando eu digo viajar, eu não tô dizendo ficar num hotel de luxo, comendo caviar, ostras, sei lá. Até porque esse tipo de viagem eu não tenho nem vontade de fazer. Não é o meu estilo, não é a minha... Enfim, não faz parte de mim. Eu gosto de viajar no estilo mais sim, mochilão. Agora, por exemplo, a gente tá na casa da dona Alicia, né? O Atman, ele aluga um quarto. Então, durante o dia eu tenho contato com ela, eu cozinho com ela, eu converso, eu troco experiência. Isso pra mim não tem dinheiro que pague. Além de ser muito mais barato viajar desse jeito. Então, eu consigo fazer isso dentro do meu orçamento hoje. Mas mesmo se eu tivesse dinheiro, condições, eu não tenho vontade, por exemplo, de viajar 5 estrelas, enfim, não tenho nada contra quem viaja, tá? Só para que vocês saibam que não é o estilo de viagem meu. Eu gosto de ter uma vivência e não simplesmente chegar no local, tirar uma foto e ir embora. Mas enfim, esse canal no YouTube foi feito para isso. Eu queria muito ter essa conversa franca aí com vocês. Ainda não tive oportunidade ou não tive inspiração até então. Então hoje deu essa vontade, eu falei, eu preciso gravar, eu vou gravar. Hoje eu tinha programado ir pro museu, mas como o dia tá tão bonito, tá um sol, tá um céu azul, e eu tô aqui realizando um sonho, e eu tô muito feliz mesmo de estar aqui falando isso com vocês nesse local. Viajar me abriu a cabeça, me abriu portas. Hoje eu tenho muitos amigos, e quanto mais eu viajo, mais contatos eu faço, e esses contatos sempre me ajudam. Incrível como existem pessoas boas no mundo. E enfim, eu não faço amizade por interesse, mas essas pessoas que eu conheço, elas são tão boas que elas me ajudam. Tô aqui em Punta Arenas, na casa de um amigo que eu conhecia lá na minha cidade. Hoje ele já me apresentou um outro amigo, me apresentou uma amiga chilena. A amiga chilena me falou que conhece uma brasileira, e assim a gente vai se conectando com pessoas que pensam igual a nós, assim como eu tô tentando fazer nos vídeos que eu tô postando no meu canal, para que vocês que pensam como eu, a gente possa se conectar de alguma maneira. E o que eu posso passar para vocês gratuitamente aqui no meu canal, no YouTube, enfim, é isso. É a minha vivência, a minha história. É óbvio que eu vou colocar também vários vídeos, várias fotos que eu tô fotografando, que eu tô filmando aqui, mas eu acho que é legal a gente ter de vez em quando um bate-papo assim franco, bate-papo sincero, porque, enfim, são histórias, né? E como a minha viagem, a minha vida, a vida das pessoas, todo mundo tem história. Eu acho que a gente tem que compartilhar coisas boas. Na semana que vem, falando agora sobre a viagem, a gente vai começar a nossa viagem de carro. A gente ainda não começou nossa viagem de carro, porque as peças estão lá fazendo revisão. O Atman tá trabalhando esse final de semana, e eu tô aproveitando para conhecer a cidade, tô aproveitando para dar um rolê, gastar um pouquinho do espanhol, aprender um pouquinho mais. Outra coisa também que é legal deixar aqui bem claro é que a viagem, viajar, né, para outros países, outras culturas, outras fronteiras, outros estados, conhecer pessoas diferentes de mim, é interessante, porque eu aprendi muito mais viajando do que eu aprendi 10 anos dentro da escola. Porque a escola para mim era uma coisa chata. Viajar é uma coisa legal, eu aprendo a falar outra língua, eu aprendo a ler, eu aprendo outra cultura, eu aprendi a cozinhar, enfim, eu vou aprendendo poucas coisas, mas são poucas coisas de grande valor que eu vou levar para minha vida toda. A minha mão tá congelando, então agora eu vou tomar um cafezinho quente em algum local aqui e vou começar a minha volta para casa, que são mais de 1 hora de caminhada daqui até lá onde eu tô essa semana. E muito obrigado para todo mundo que segue o canal, todo mundo que manda mensagem. Espero que vocês, enfim, cada vez mais possam
se entreter aqui no canal, seja através de mensagem, curtindo, compartilhando. Eu tento sempre responder todo mundo pelas mensagens. Eu acho que ter um canal no YouTube vai muito além do que ganhar dinheiro, e até porque hoje eu não ganho dinheiro com o YouTube ainda, mas eu acho que é uma troca, né? Eu tô aqui trocando com vocês aquilo que eu vivencio, de forma que isso possa influenciar e ajudar vocês a abrir um pouco a mente, e também, quem sabe, um dia falar, poxa, se ele consegue, eu também consigo, vou pôr a cara no mundo e vou tentar. Um beijo, um abraço, a gente se vê durante a viagem. Valeu!